Eu quero dividir com vocês a minha experiência e a minha história nesse sentido de relacionamentos afetivos e como que eu faço e como eu fiz para conseguir encontrar o amor e sair do sofrimento, sair do sofrimento de ficar esperando, do sofrimento de não ser amada, de não ser vista, de não me sentir valorizada, digna. Então eu demorei muito para entender e para curar em mim as feridas de infância. Fui estudando sobre isso, mas depois de tanto tempo curando em mim essas feridas, eu consegui perceber que tem um segredo na hora de você atrair o amor para você. Quando a gente tá na nossa ferida, com a ferida ativada do abandono, a gente passou a infância, significa que a gente passou a nossa infância inteira sentindo essa sensação do abandono. Então, o que acontece? Quando a criança teve a infância inteira dela se sentindo abandonada, ela nasce, ela desenvolve como se ela abrisse concentrasse todo o campo de energia dela aqui no chakra aqui da visão para fora, e ela fica o tempo todo olhando para os pais, para as pessoas, para ver quem é que vai acolher ela. Então ela coloca toda a energia dela para fora e ela desenvolve empatia. Então são as pessoas empatas. Então, se você se considera uma pessoa empata, provavelmente você tem essa facilidade de chegar no ambiente e saber o que todo mundo está sentindo quando você chega lá. Numa sala, você consegue saber como que cada um está se sentindo, qual a melhor forma de se comportar nesse ambiente, o que aquele quer, o que aquele quer, o que aquele quer. Então, porque você aprendeu a sair de dentro do seu corpo e pôr a sua energia para fora. Porque quando você era criança, não tinha um ambiente seguro para você ficar dentro do seu corpo e relaxar o seu sistema nervoso fazendo as suas coisinhas. Porque em volta era um caos, ninguém olhava para você, ninguém te via e você queria atenção. Então você desenvolveu esse mecanismo de o que eu faço para conquistar a atenção das pessoas, o que eu faço para essa pessoa gostar de mim, o que eu faço para aquela pessoa gostar de mim, o que eu faço para meu pai me dar atenção, o que eu faço para minha mãe me dar atenção, o que eu faço para eles me verem aqui. Então a criança ela desenvolveu esse mecanismo de sobrevivência que é agradar o outro para ser vista. Então o que acontece? Ela sai de dentro dela e fica para fora, buscando que o outro dê alguma coisa para ela. Nos relacionamentos afetivos, o que acontece? Quando você sai do seu corpo, sai de dentro de você, sai do seu lugar, do seu centro e começa a buscar fora, em outras pessoas, a validação, começa a buscar em outras pessoas o apoio, o afeto, a atenção. Você começa a buscar... Ai, Deus, vai! Peraí, que eu tô com gato aqui. Vai, meu filho, vai! Vai assim. Então você começa a buscar em outras pessoas, em outras situações, como se você fosse um fogo de artifício, que fica assim, ó, vou lá buscar não sei quem, vou nos meus amigos, vou não sei aonde, vou buscar, e fica buscando em rede social, busca, e fica colocando toda a sua energia para fora do seu corpo. O que acontece? As outras pessoas que estão ao seu redor, elas sentem que você quer alguma coisa delas, elas sentem. Então a gente sente quando alguém quer alguma coisa da gente, que é aquela pessoa que necessita de atenção. Não é aquela que está dando atenção porque ela está sendo espontânea e ela está sendo o verdadeiro eu dela. Não, ela está dando atenção para que acolham ela de volta. Ela está fazendo uma troca. Se eu fizer o que eles querem, eles vão fazer o que eu quero de volta. Então essa dinâmica, ela afasta as pessoas e ela faz com que o seu sistema nervoso fique sempre tenso, não consiga relaxar, porque não era seguro na sua infância você se sentir relaxado dentro de você mesmo.
Você não teve isso na sua infância. Então você não desenvolveu um sistema nervoso central relaxado. Então você vive buscando, você vive indo atrás, você vive esperando que aconteça, indo atrás do amor, indo atrás dessa pessoa, esperando que essa pessoa apareça. E sofre, e corre atrás, e fica em cima. No caso, como eu sou essa pessoa, né? Eu passei por isso. Estou me trabalhando cada vez mais, mas cada vez mais que eu vou tendo os insights, eu vou percebendo que quanto mais eu relaxo meu sistema nervoso, quanto mais eu paro de buscar amor lá fora, eu consigo dar amor para as pessoas que eu amo, independente delas me devolverem ou não. Eu consigo entregar o amor que eu tenho, mas de um lugar de verdade, de um lugar de interesse, não de um lugar que eu quero que o outro me dê de volta. Por que acontece? Quando você fica nesse, eu vou fazer tal coisa pra você gostar de mim. Por favor, gosta de mim, faz isso, não sei o que, me dá atenção, me faz isso aqui. A outra pessoa não te dá, você se sente frustrado. Quando você tá agindo a partir da ferida. Quando você tá agindo a partir da sua essência, do seu eu, do seu centro, você não tá nem aí, você tá, dane-se. Você simplesmente está sendo autêntico. Quando você tá sendo autêntico, porque é quem você é, não porque você tá dando para que o outro te dê de volta. Então, quando você sai desse lugar, da ferida do abandono, de querer que o outro te dê atenção, de querer que o outro te valide, de querer que o outro e você pare, e você volta a sua atenção para dentro de você e volta para dentro do seu corpo. Quando você volta para dentro do seu corpo, o que é um processo difícil para quem cresceu para fora do corpo, os empatas, porque os empatas não tiveram a oportunidade de se sentirem seguros dentro de si. Normalmente era aquele ambiente caos, muita briga, ela tinha que estar o tempo todo em alerta. Nossa, o que eu faço agora para eles gostarem de mim? Então era um sistema nervoso que ele não relaxa. Então essa pessoa, quando ela começa a namorar, ela começa a se relacionar, ela sempre atrai aquele padrão de relacionamento que ela atrai pessoas difíceis de agradar. Sabe, pessoas difíceis de agradar? Pessoas que nada tá bom. Pessoas indisponíveis emocionalmente. Por quê? Para que ela continue nessa vibração, continue repetindo esse padrão que é familiar para ela, que é de continuar indo atrás e se inclinando, enquanto o outro se afasta. Quanto mais o outro se afasta, mais essa pessoa se inclina. Por quê? Porque ela entendeu no inconsciente dela e na memória corporal dela desde a infância que é a única forma dela receber amor, carinho, afeto é se inclinando pro outro. É se inclinando no sentido de eu tenho que agradar. Veja essa posição de submissão, de inclinação. Eu tenho que agradar, eu tenho que ser boazinha, eu tenho que ser menininha, eu tenho que... E aí essa pessoa ela é tão agradadora, compulsiva, que ela repele o amor da vida dela, porque o verdadeiro amor, ele não vem porque você está agradando alguém. O verdadeiro amor, ele vem e você sente quando você relaxa e você sabe que você é amada, mesmo se você não fizer nada. Se você ligar o foda-se e falar, eu não vou agradar ninguém, eu vou ficar quietinha aqui e eu continuo sabendo que eu sou amada por fulano, beltrano, ciclano, eu já sou amada, sem fazer nada, eu sei que eles me amam. Então, e eles vão entender quando eu não estiver nesse momento de dar. E aqueles que não entenderem são os super sugadores, que são aquelas pessoas que já sugam você há tanto tempo que quando você para de se inclinar e volta para o seu centro, essas pessoas sugadoras, vampiros, elas não vão aceitar, porque elas não gostam do seu eu de verdade. Elas gostam do seu personagem que foi desenvolvido na infância para se defender, o agradador ou a agradadora compulsiva. Só que você tem medo de que essa pessoa pare de gostar de você, essa pessoa que ela é tipo uma vampira energética,
Porque você tem medo que ela te rejeite, mas na verdade ela não chegou a gostar do seu eu verdadeiro. Porque quando a gente tá nesse modo de máscara da ferida do abandono, eu tenho um treinamento das 5 feridas emocionais, onde eu explico a máscara de cada ferida emocional. Cada ferida a gente desenvolve uma máscara, que é um mecanismo de sobrevivência e de proteção. Então a ferida do abandono, ela desenvolveu a máscara do dependente, que é essa pessoa que se inclina, que ela vai atrás, que ela não consegue se segurar em pé sozinha, ela apoia nas outras pessoas. Então você está usando uma máscara, não é o seu verdadeiro eu. Então quando essas pessoas que você está se agradando, você fala, eles gostam de mim? Eles não gostam, eles nem conhecem você. Eles só conhecem a máscara que você coloca para não ser rejeitado e para ganhar um pouquinho de afeto. Então, quando você volta para o seu corpo e se sente seguro dentro de você, tem uma técnica de meditação que você volta para dentro de si, voltando para dentro de si, e você separa o que é seu do que é do outro, você entende que você não é o outro. Por quê? Voltando na infância, a criança desenvolveu essa empatia pelo outro absurda, ela sente de verdade o que os outros sentem. Então nós somos empatas, nós sentimos o que o outro está sentindo. Muitas vezes o que o outro está sentindo é muito desconfortável, uma tensão, é tenso, é desconfortável, é desagradável aquilo que o outro está sentindo. Então como a gente sente o que o outro está sentindo, a gente entende que aquilo é nosso. Então o nosso vício é o tempo todo tentar mudar a tensão, o clima entre nós e essa pessoa, esse clima tenso, para que ela pare de sentir essa tensão e assim eu vou parar de sentir. Então, na verdade, o empata, ele sente o que o outro sente e ele fica tentando mudar o que o outro sente para que ele mesmo se livre desse negócio, desse sentimento, dessa tensão no ambiente, porque ele sente de verdade. Não é assim, o outro tá triste lá, o outro tá tenso lá. Não, ele sente. Então ele sente e pega como se fosse dele, que foi exatamente o que a criança fez quando ela estava desenvolvendo nesse ambiente. Ela pegou toda a tensão da família, toda a tensão, no sentido de tenso, de pesado, né? Ela pegou tudo aquilo pra ela e falou, sou eu, é meu. Toda essa tristeza da mamãe é minha, toda essa dor não sei quem é minha, toda essa insatisfação do não sei quem é meu, são minhas, todas essas emoções desse povo, é tudo meu, sou eu. Então essa criança cresceu nessa confusão emocional de achar que ela é todas essas emoções dessas pessoas. Então o trabalho do empata agora é cortar essa sensação e cortar e tomar consciência da separação que nós temos das outras pessoas. Se as outras pessoas estão tensas, chateadas, não sei o que lá, você volta para dentro de você e separa, isso é delas, eu devolvo para elas. Vou ficar relaxada no meu sistema nervoso, tranquila, enquanto você não está. E isso no início parece egoísmo, mas não é. É você voltar para dentro de si e se tornar uma pessoa livre, tomar suas decisões com base no que você quer. Não sendo uma pessoa que depende da emoção de todo mundo ao seu redor para tomar as decisões da sua vida, para tomar as rédeas da sua vida. Então, na hora que a gente volta para nós, a gente desenvolve maneiras de acalmar o nosso sistema nervoso central, para deixar de ser pessoas agradadoras, compulsivas e voltar para dentro de nós, o que é um processo bem, para mim foi muito difícil, então por isso que eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu consegui entender na pele o que é você ser uma pessoa agradadora compulsiva, qual que é o comportamento que a gente tem, quando inconscientemente eu ainda tenho os resquícios de estar agindo assim, eu tomo consciência. Então o segredo de curar essa agradadora compulsiva, essa dependência emocional, é você tomar consciência de que você está agindo assim. E na hora da dor, porque a gente age assim porque a gente não aprendeu a lidar com a nossa vulnerabilidade. Nós não fomos ensinados quando crianças que ser vulnerável era seguro. Então, a gente nem tem contato com a nossa vulnerabilidade, porque a gente não lembra, a gente não cresceu dentro de nós, a gente cresceu para fora. Então, a gente não tem contato com a nossa vulnerabilidade,
que seria a nossa vulnerabilidade? Deixa eu pegar uma tesourinha. A nossa vulnerabilidade seria nossas tristezas, nossas dores, nossos sentimentos de frustração. Então a gente não teve contato com o nosso interior, tanto de sentimentos bons quanto ruins. A gente cresceu pendurado nos sentimentos dos outros. Esse é o empata. Então o que ele tem que fazer agora? Ele tem que entender que ser vulnerável tá seguro. Agora que você cresceu, que você já se tornou adulto e consegue ser responsável por você tá nesse projeto, pelo menos, você tem que desenvolver situações, um ambiente que você se sinta seguro para se sentir vulnerável e sentir aquilo que você passou a vida inteira fugindo de sentir. A sua própria vulnerabilidade, porque não era seguro. Não era seguro. Como é que você ia sentir o que você estava sentindo, olhar para dentro de si, se ao redor de você era uma guerra mundial? Você não tinha nem como prestar atenção nas suas emoções, nos seus sentimentos. Então você não sabe. Então a pessoa que desenvolveu essa característica, ela não sabe o que ela está sentindo, mas ela sabe o que todo mundo ao redor dela está sentindo. Aquele fulano está sentindo isso, ela sabe o que todo mundo, mas ela esqueceu de si. Então, quando você abandona você mesmo, você continua repetindo esse padrão da infância, esse padrão familiar do abandono. Você se abandona e você atrai pessoas que continuam te abandonando. Então vira aquela ferida que nunca se cura, aquela ferida que nunca se fecha, e aí você passa a vida inteira culpando outras pessoas que te abandonaram, que não estão dando o afeto que você cria, que você merece, que você precisa. E aí você passa, às vezes, uma vida inteira sem entender, sem curar suas feridas, sem mergulhar para dentro de si. E agora que eu tô, como que eu explico? Conseguindo colocar em palavras as minhas experiências, conseguindo colocar em palavras o meu aprendizado, mas o meu aprendizado que eu vivi. Não é eu li sobre as feridas do abandono, eu li sobre a ferida, não sei o que. Eu li, mas eu senti e eu ainda sinto. Então, eu gosto de falar sobre isso, porque eu sei que às vezes muitas outras pessoas também sentem, e é um assunto que eu procurei bastante assunto no YouTube para explicar sobre o tamanho da dor da ferida do abandono, e eu achei muito pouca coisa. Mas aí eu quero contribuir com a minha experiência. A ferida do abandono é uma dor de morte. Você sente como... é uma dor muito pesada. É como se você estivesse morrendo. E outra coisa interessante que eu quero compartilhar também. Essa sensação de abandono, de tristeza, de pesar, né? De você se sentir abandonado. Quando você era criança, é uma dor tão grande, que a criança, para não sentir isso, para sobreviver, ela desenvolve essa máscara da pessoa agradadora compulsiva, que é sintonizar no outro, para que ela preveja a vontade do outro antes mesmo que o outro fale, para que ela já satisfaça a vontade dos outros ao redor, e assim ninguém a abandone, não devolva ela lá para aquele cantinho de abandono onde ela fica. Então, tem um lado bom, que a gente que é empata desenvolveu uma habilidade de socializar muito bom, de saber como se comportar, de agradar todo mundo e passar pela situação assim, ó, muito bem. A gente tem muita consciência de o que faz para agradar qualquer um ali na sala, papapá. Mas o que é o problema disso? Isso não é verdade. Isso é uma falsidade. E isso também é uma forma da gente colocar dentro de nós a emoção do bem-estar. Eu agradei, nossa, então isso alivia a própria dor do abandono. Então é como se fosse uma droga. A agradadora compulsiva fica agradando, porque ela tem em retorno na cabeça dela, ela se sente importante. E ela se sentindo importante, ela quer que o outro precise dela. Então, se essa pessoa precisar de mim, eu vou ser tão útil, tão importante, que ela vai precisar de mim. E ela precisando de mim, ela nunca vai me abandonar. Entende? Então, quando a gente vê pessoas boazinhas, pessoas legais são extremamente
propensas a terem a ferida do abandono, porque quando você é uma mulher legal, um cara legal, a gente já sabe, a gente que já passou por isso, a gente já sabe que isso não é legal. Isso não é espontâneo, não é autêntico. É a máscara da ferida do abandono. E ela vai gerando um cansaço de você ficar vestindo essa máscara 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? E você começa a se esgotar. E o mais interessante é que ela funciona assim: quanto mais difícil de agradar a pessoa, mais ativa a sua ferida do abandono e mais você quer agradar. Porque você entra no mecanismo de luta ou fuga. Ou eu luto para sobreviver, porque o afeto é uma necessidade humana. O afeto é tão importante quanto comida. Então, para você receber o afeto, você acaba fazendo toda essa dedicação. Então, quando você entra nesse modo luta ou fuga, eu aciona aquela coisa de eu sempre lutei pelo amor da mamãe, sempre lutei pelo amor do papai, e eu vou lutar pelo amor dessa pessoa que não quer nada comigo, que só me esnoba, que você acaba conectando com pessoas, homens ou mulheres, com apego apego ansioso, que somos nós, empatas, os da ferida do abandono. E do outro lado da dor, que desenvolveu um outro tipo de resposta de proteção à dor, é o apego evitativo. Então fica um numa ponta, outro na outra ponta, dançando a dança do eu corro atrás, você foge, eu corro atrás e você foge, eu corro atrás de você e você foge de mim. Aí chega uma hora que eu canso. A hora que eu canso de correr atrás de você, você vem e começa a correr atrás de mim. E aí eu começo a achar que ele me ama. Na verdade, não. Ele só tá sentindo o abandono. E agora ele inverteu. Aí ele vem, e aí ele vê que você volta, e aí fica nesse ciclo, nessa dança. Por quê? Porque a hora que o evitativo foge de você, aciona em você aquela memória: eu tenho que lutar para conquistar o amor dos meus pais, eu tenho que lutar para ser vista, lutar para ser amada, então eu vou fazer o que puder. E aí você realmente passa assim 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, uma vida toda lutando para ter o amor dessa pessoa. Até que você toma consciência de que é um padrão familiar e você decide quebrar. Você tomando consciência de que, opa, me apaixonei por esse cara porque ele é difícil de agradar, ele é impossível e ele é complicado. Ele é uma pessoa complicada, então o meu gatilho da infância aciona e aquilo pra mim é familiar e fala: estou em casa, vou correr atrás dele e dela a vida inteira. E eu me sinto pleno quando eu corro atrás dessa pessoa. Por quê? Eu desde criança faço isso com a mamãe e com o papai. Então é muito triste. É muito triste. Mas quando você toma consciência, você começa a enxergar o seu padrão. E você tem as técnicas de acolher a sua vulnerabilidade, se sentir seguro na sua própria vulnerabilidade, acolhendo a sua criança interior, curando a sua criança interior, fazendo a técnica de separação de que se eles são difíceis de agradar, são infelizes e são frustrados, é problema deles. Eu vou relaxar, entendeu? Ó. E aí você começa a parar de correr atrás e de se inclinar para as pessoas que estão frustradas, infelizes, tristes. Você começa a separar que aquilo é importante para elas. Deixa elas passar por esse perrengue. Que passe por perrengue. Eles que escolheram. E eu não vou fazer nada para mudar o mal-estar que eles estão sentindo. Não é falta de amor. Não é que a gente se torne uma pessoa fria. É que a gente amadurece. A gente reconhece as nossas feridas, começa a trabalhar nossas feridas e quebrar o nosso padrão. E aí você aos poucos começa a conectar com pessoas que têm um apego seguro, não apego ansioso, nem um apego evitativo. Quando você conecta com uma pessoa que tem um apego seguro e você já curou um pouco do seu apego ansioso, que seria toda essa dependência, essa ferida, você encontra uma pessoa que você tá sempre com o sistema nervoso relaxado. E se essa pessoa se afasta, você simplesmente fala: vou fazer minhas coisas. Você nem repara. A pessoa tá vivendo a vida dela. Quando você tá com a ferida ativada, a pessoa se afasta, você fala: ai, me abandonou, vou morrer. Ah, vou morrer. E é uma sensação de morte mesmo. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é que é possível curar a ferida do abandono. Eu tenho trabalhado muito para ter consciência do meu padrão, da minha ferida. É possível você curar essa ferida, é possível você sair da ferida
do apego ansioso, sair do apego evitativo, que também a gente fica achando que o apego evitativo é o mais bonito, que é aquela pessoa segura. Não, é uma pessoa que tem a mesma ferida por baixo, os dois têm muito medo e vergonha. Só que um tá num extremo, outro no outro extremo, mas os dois estão na mesma dor. Por isso que eles se encontram e ficam dançando essa dança do tom do gato e o rato, foge, corre atrás um do outro, um corre atrás do outro, larga, fica sem se ver, depois volta e fica nessa coisa que não vai levar para lugar nenhum. Não tem crescimento, não sai disso. Você continua repetindo o padrão da sua infância, você não evoluiu. Você continua repetindo o padrão da sua infância. Então a gente tá aqui para crescer, aprender e melhorar. Então a hora que você tem consciência que é possível curar a ferida do abandono, gente, eu só quero compartilhar e dividir tudo que eu faço para curar a ferida do abandono. O que eu mais faço para curar, para trabalhar e para cada vez melhorar mais e ter experiências maravilhosas, de relaxar, de estar bem na minha companhia, de sentir o amor de verdade, sentir que eu não preciso correr atrás do amor, de sentir leve, plena, realizada, uma coisa que não tem palavras. A primeira coisa é tomar consciência dessa dinâmica toda que eu expliquei. Só que isso você tem que estar assim, de cor salteado, para na hora que você estiver se relacionando com alguém, você tomar consciência de: eu estou tendo o comportamento do agradador compulsivo, do apego ansioso, do apego evitativo, eu tô pegando as emoções dessa pessoa pra mim, eu quero que ela pare de sentir para que eu pare também. E você começa a tomar consciência do seu padrão. Primeiro, tomando consciência do seu padrão, você começa a gostar de entender, porque é uma dinâmica real e ela dói muito, dói muito. E é através dessa consciência que você vai desenvolvendo, você vai criando mecanismos dentro de você para falar: então eu já sei o que está acontecendo. Você não fica mais à deriva falando tenho o dedo podre. Você já começa a evoluir, você já começa a parar de falar assim: a culpa é do outro que me faz sofrer. Não, ele só aciona uma ferida que eu tenho que trabalhar em mim. Então você começa a amadurecer. E depois você começa a colher os frutos disso. Mas no meu caso, demorou demais. Então eu simplesmente sei o quanto eu penei para sair dessa ferida do abandono, entendeu? Eu sei o tanto que eu sofri para sair dessa ferida do abandono. Eu sei quantas vezes eu fui abandonada no sentido de sentir aquela dor de morte. Porque se outra pessoa te abandona, você não sente nada, não tem problema. Mas a gente que tem a ferida do abandono, o outro abandona a gente morre. A gente simplesmente morre. Então é uma sensação de que você está morrendo, o ego está morrendo. E que ótimo, porque você vai aguentar essa dor e você vai começar a ter consciência e vai falar assim: tomara que doa, que eu sinta, para que o meu ego simplesmente desapareça. E eu posso me tornar um ser humano mais leve, mais desapegado, mais despreocupado e sem muitas organogramas de como o outro deve ser. Aí você começa a soltar o outro. Solta as pessoas, deixa elas serem quem elas são. Aí você começa a parar de falar para as pessoas: olha, você ficaria melhor se você fosse assim, fosse assado. Não, você começa a parar de fazer isso. Aí você começa a deixar as pessoas serem quem elas são. E quando vê, as pessoas querem estar com você. Quando vê, você tem que ficar... aprender. Agora você entra em outro desafio agora. O desafio agora é colocar limite para as pessoas se afastar. Porque, com licença, que agora em vez de você ser abandonada, você começa a ter muita gente, porque isso é magnético. Quanto mais você está dentro de você, mais você atrai pessoas que querem estar com você. E aí você passa do problema do agradador compulsivo para uma pessoa fria. Porque aí você começa a ser a chata que fala não. E aí você tem que trabalhar essa parte de falar não, de pôr limites e deixar o outro sofrer. Porque vão ser várias pessoas que vão querer estar com você depois que você curar a sua ferida do abandono. Mas você já não vai querer estar, porque você vai estar bem com você. Então pra você não vai fazer diferença. Se essa pessoa vai atrás de você, se ela não vai atrás de você, você vai estar bem dentro do seu corpo. Fica bem dentro do seu corpo. Se você se sentir seguro dentro do seu corpo, você se torna magnético, magnética, e você atrai o amor, porque você se conecta com o amor que é você dentro de você. Então, para você se sentir seguro dentro de você, você
Faz a técnica da separação, de cada um tá no seu quadrado, e você vai trabalhando essa técnica, vai aprendendo que o outro não é você, e vai cada vez mais trabalhando a sua vulnerabilidade. Quando você trabalha melhor a sua vulnerabilidade, que é acolher você, estar bem dentro de você, mesmo se você estiver vulnerável, sentindo as emoções desconfortáveis, você para de fugir delas, de ficar procurando em outras pessoas uma fuga dos seus próprios desconfortos. Você simplesmente relaxa e deixa a tensão existir, deixa a sensação estar ali, e você aprende a sentir e parar de fugir. E aí aos poucos você aprende, quando vê ela vai diminuindo, quando vê tem dia que só sente alegria, tem dia que é muita alegria demais, tem dia que é tanta felicidade que já não cabe dentro de você mais, aí você explode e começa a fazer vídeo pra falar que dá tudo certo, que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo bem. Então é isso, gente. Amo vocês. Se você estiver passando pela ferida do abandono, sentindo a dor de estar se sentindo rejeitado, abandonado, acolhe. Toma um banho quentinho. Fala pra você que você não vai abandonar você. Pare de abandonar você. Se o outro te abandonou, se você sente que o outro te abandonou, não abandone você. Pare de abandonar você. Quando você parar de abandonar você, você vai ver que ninguém mais vai te abandonar. Um beijo.